Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma. Hoje eu gostaria de me dirigir a você, meu irmão, minha irmã em Cristo, que já investiu tanto tempo e dinheiro no aprendizado do inglês, mas que sente que esse investimento não gerou os frutos esperados. Você sabia que as histórias da Bíblia podem ajudar você a falar inglês de forma fácil, prazerosa e muito mais rápido? Se você é amante da palavra como eu, fica aqui comigo até o final que você vai me agradecer. Então você, que passou anos e anos estudando inglês, mas não fez muitos progressos. Se você semeou numa terra fértil, por que será que você não colheu os frutos desejados? Bom, então, quero convidar você para olhar para si e fazer uma autorreflexão. Ezequiel 17:8. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Pois é, porque na maioria das vezes, a grande culpa por não ter feito muitos progressos é a falta de foco e determinação. Há também a procrastinação. Amanhã eu estudo. E até mesmo aquela preguiça que bate e você acaba se jogando no sofá para ver um programa na TV. Você precisa criar uma rotina de estudos. Você tem que encontrar dentro de você uma motivação para ficar firme na sua jornada com uma fluência no inglês. Sabe por quê? Aprender inglês é desenvolver uma habilidade nova que requer muito empenho. Você precisa criar essa rotina de estudos, assim como você faz o seu devocional diariamente. Perseverar. O que é perseverar? Ila Fernandes definiu da seguinte maneira: é não desistir, é insistir, mesmo que tudo seja contrário. Só persevera quem tem fé, só tem fé quem tem Deus, e quem tem Deus não luta sozinho. Perseverar é atitude de forte, de corajoso, de determinado, pois leva no coração a certeza de que, por mais difícil que seja a situação, se perseverar, Deus irá honrar e recompensar os seus esforços. Não é estudar para falar inglês, e sim estudar até você falar inglês. 2 Coríntios 9:6, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância se fará. Isso foi o que aconteceu com 5% dos brasileiros que são fluentes em inglês. Eles encontraram dentro deles uma motivação para se tornarem fluentes em inglês e não desistiram. Eles não se desviaram nem para a direita nem para a esquerda. Qual é a sua motivação para falar inglês? Quer ser promovido? Trocar de emprego? Passar naquela prova de mestrado ou doutorado? Quem sabe fazer aquela viagem ao exterior que você sonha tanto? Tenha certeza de que os benefícios do inglês vão muito além do que você imagina. Ser fluente em inglês me permitiu morar, estudar e trabalhar no exterior. E aqui no Brasil, eu tive o privilégio de trabalhar nos maiores eventos esportivos do mundo, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Você vai encontrar dificuldades, vai cometer muitos erros, mas saiba que os erros fazem parte do aprendizado de uma língua estrangeira. Todo erro traz ensinamento e vai deixar você mais perto do seu objetivo. Então você, que é amante da palavra do Senhor, aprenda inglês com as histórias da Bíblia. Jesus transmitia muitos ensinamentos através de histórias, as famosas parábolas.
E mais de 2000 anos se passaram e esses ensinamentos estão vivos em nossos corações até hoje. Você sabe o que a fé e a fluência em inglês têm em comum? Não. Ambas vêm pelo ouvir. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais ouvimos a palavra do Senhor, mais crescemos em fé e temos a nossa mente renovada pela palavra. Da mesma forma, é com o inglês. Quanto mais você se expõe à língua inglesa, principalmente ouvindo, mais rapidamente você atingirá a fluência. Quando estudamos um assunto que nos interessa e toca o nosso coração, aprendemos de forma fácil e muito mais rápida. Então, vamos ao nosso exercício bíblico. Vamos lá? Então, eu vou dividir aqui com vocês uma tela. Hoje nós vamos... Olá, pessoal! Então, vou dividir aqui a tela. Poxa vida, Renata, um prazer ter você aqui comigo. Amado, Jurema, essas companhias tão queridas. Agora foi, certo? Então, nós vamos hoje falar de Filipenses 4:6. Philippians 4:6, ok? Então, nós vamos falar de ansiedade, que parece ser o mal do século. E a palavra do Senhor diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E no inglês, como é que ficou? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Pois é, como eu disse, parece que a ansiedade é o mal do século, né? As pessoas andam muito preocupadas, andam muito ansiosas, algumas pessoas andam deprimidas, né? Com esse dia a dia, né? Com as demandas do dia a dia, com as preocupações do dia a dia, seja na vida pessoal, emocional, profissional, nessa competitividade no mercado de trabalho. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar ansiosos. So the word of God tells us not to be anxious about anything. E olha só, não andem ansiosos por coisa alguma e apresentem seus pedidos a Deus. Você sabe qual é o verbo? Que é a forma verbal? Que forma verbal é essa? Aqui está sendo usado, sabe o quê? Um imperativo. Imperativo, ó. Do not be anxious about anything. And present your requests to God. Então, isso é imperativo. O imperativo é usado para dar ordens, orientações e instruções, certo? Então, não é simplesmente um pedido, né? É uma coisa forte que pode ser até uma ordem. E por que o Senhor diz que a gente não tem que andar ansioso por coisa alguma? Porque a palavra do Senhor, ele diz o seguinte: se a gente andar segundo a sua palavra, se a gente colocar nossa confiança no nosso Pai, e isso, né? Através do que? Qual vai ser o instrumento, né? We shouldn't be anxious about anything, right? We should trust our Father in heaven, né? Mas ele diz que a gente tem que fazer isso pela oração, by prayer, ok? E pela oração e súplicas, by
prayer and petition. Porque o Senhor quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Não é? Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Without faith, we can't please God. Né? Então, não é só ficar tranquilo. Mas nas orações que temos com o Senhor, nas orações diárias, a gente vai criar um relacionamento com o nosso Pai, para que a gente possa colocar a nossa confiança nele. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, certo? Então, se a gente está conectada à videira verdadeira, certo? Então, ali a gente tem confiança no nosso Pai. Então, através da oração, by prayer and petition, porque nas orações nós vamos apresentar ao Senhor os nossos pedidos, certo? Present our requests to God. Só que tem uma outra coisa aqui, muito importante. E com ação de graças. With thanksgiving. With thanksgiving. Então ele costuma falar que o Senhor já nos deu tudo, né? Que a gente só tem que tomar posse. Então a gente já começa agradecendo o Senhor por tudo que ele já fez. Por tudo que ele já fez. Né? Está tudo ali, disponível para os seus filhos. Né? E a gente tem que tomar posse. Então ele diz assim, aqui está o comando. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Então, a gente vai criar mais intimidade com o Senhor, abrir o nosso coração para o Pai. Quem melhor quando a gente está com um problema, né? Estamos com o coração aflito, quem melhor que o nosso Pai para nos ouvir? Porque às vezes a gente acaba se abrindo com pessoas erradas, né? É muito importante que a gente tenha pessoas que a gente possa confiar, seja membros da família ou amigos queridos, né? Mas às vezes, certo? A gente acaba nos abrindo com pessoas erradas. Então, no secreto com o Senhor, né? Quem melhor do que ele para nos ouvir? E ele fala que a gente tem que ser específico. Ah, Senhor, me abençoa em tudo. Não, ele fala que a gente tem que ser específico. Que a gente tem que falar, sabe? Os desejos do nosso coração. Então, esse aqui é um mandamento. Nós estamos falando do Filipenses 4:6. Philippians 4:6, né? Filipenses 4:6. Só que olha só o que fala no verso 7. Ele diz que quando a gente age dessa maneira, quando a gente cumpre aqui esse mandamento do Senhor de não andar ansioso por coisa alguma, mas pela oração e súplicas, sempre com ação de graça, a gente apresentar os nossos pedidos a Ele. Quando a gente faz isso on daily basis, right? On a daily basis, né? Isso é diariamente, porque é assim que a gente cria intimidade. That's the way we create intimacy with our Lord, né? Quando a gente faz isso, lá no verso 7 diz que a paz do Senhor, que transcende todo o entendimento, invade o nosso coração. Pois é. So the peace of God that transcends all understanding, come to our heart. Porque olha, é uma paz, eu sempre gosto de falar, lembra que o apóstolo Paulo sempre cumprimentava com graça e paz. Grace and peace. For you to have the peace of God, you must have the grace first. Né? Então, é uma paz que é incondicional. Eu deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá. Certo? Por quê? Porque a paz do mundo, ela é condicional. A gente está em paz, estamos bem empregados, as contas estão pagas, a família vai bem, estamos saudáveis, estamos em paz. Estamos preocupados com alguma coisa, com um exame, o resultado de um exame, um exame de saúde, pode ser um exame também na área de educação, a gente está ansioso, a gente está preocupado e tal. Sai o resultado é positivo, é bom, a gente está em paz.
Não, mas a paz do Senhor, ela é incondicional. Se você está passando pelo deserto, se você está passando por dificuldades, se você está com dívidas que você precisa resolver, essa paz do Senhor, quando te alcança, ela é incondicional. Né? Outra coisa que o apóstolo Paulo aprendeu, né? Ele diz, eu aprendi a estar bem em todas as situações. Sabe aquele versículo? Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é porque eu posso tudo, eu consigo tudo. Não. Eu consigo passar por qualquer coisa na vida, boa ou ruim, porque eu aprendi a estar bem em todas as situações. Então é isso que fala no verso 7, né? E aí, uma outra coisa para a gente conseguir fazer isso, né? Porque aqui eu estou dividindo isso com vocês e estou aprendendo aqui também junto com vocês, né? Porque às vezes, né, tem aquele outro versículo, não deixa o seu coração ficar preocupado com nada, do not let your heart be troubled, né? Não deixe o seu coração ficar cheio de preocupações, né? Não se ocupe com essas coisas, porque tudo vem daqui. Então, lá no verso 8, ele fala que a gente tem que pensar nas coisas que vêm do alto. We need to think of the things up above. Porque às vezes o inimigo quer trabalhar na nossa mente, a gente começa a pensar em problemas, não, a gente tem que afastar. Eu sei que os pensamentos vêm, isso é natural do ser humano, mas a gente tem que afastar. E a palavra do Senhor fala lá no verso 8, que a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, a gente tem que pensar em tudo que é correto. We need to think of what is correct. A gente tem que pensar naquilo que é puro. We need to think of whatever is pure. A gente tem que pensar nas coisas que são amáveis. We need to think of what is lovely. A gente tem que pensar nas coisas que são excelentes. We need to think of whatever is excellent. E tudo aquilo, sabe, que a gente possa reconhecer o Senhor, agradecer ao Senhor. Então, com tantas coisas que a gente tem para agradecer, né? Todas as manhãs, quando a gente acorda, porque a gente sabe que a graça do Senhor se renova pela manhã. A gente acordou, abriu os olhos, estamos respirando, e respirar hoje a gente descobriu como é uma coisa tão importante. Uma coisa que a gente nunca pensou, né? E hoje a gente agradece por nunca ter precisado de um respirador. Né? Então, a graça do Senhor se renova a todas as manhãs. So, everything that is worth of praise. Tudo aquilo que a gente tem para agradecer. Então, são essas coisas que tem que povoar a nossa mente. E aí sim, a gente não vai ter um coração ansioso, né? A gente não vai ficar ansioso, porque a gente sabe tudo que a gente recebeu e tudo que a gente pode tomar posse hoje. Hoje. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Do not be anxious about anything. Mas em tudo, but in every situation, every. Não é só quando tudo vai bem. Porque às vezes a gente está num deserto, mas talvez a gente esteja ali porque a gente esteja sendo corrigida. A gente precisa passar por aquela prova para que a gente possa crescer mais ali na frente, se fortalecer mais, né? Então é pela oração e súplicas, by prayer and petition, e com ação de graças, with thanksgiving. Thank you, Lord, for everything. Yeah? Apresentem seus pedidos a Deus. Present your requests to God. Porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente pode descansar no Senhor. Certo? Então, vamos agora à nossa análise do inglês. Agora que a gente falou um pouquinho desse contexto, né? É isso que eu falo. Esse contexto bíblico, essas histórias maravilhosas que a gente já conhece tanto, isso vai ajudar com que a gente passe a incorporar a língua inglesa quando você estuda a palavra do Senhor nos dois idiomas, né? Então vamos ver aqui.
né? Vamos aqui em mais detalhes, né? Muitos alunos têm dificuldades em formar sentenças, certo? Porque quando você está se comunicando, você tem que formar sentenças. Então, esse tipo de exercício, ele te ajuda a entender a estrutura da língua inglesa. Então, eu separo pelas classes de palavras, começando com os verbos. Let's start with verbs, right? Então, aqui, o primeiro verbo que eu tenho é o verbo do. Do, que não é o verbo fazer, certo? Lembre, ele aqui está numa posição de verbo auxiliar. O verbo auxiliar, ele existe na língua inglesa, porque a gente não tem isso no português, né? Ele existe na língua inglesa para te dizer qual é o tempo verbal, né? Da sentença. Então, ele indica que é presente, porque o do é o auxiliar do presente, certo? Só que, dois detalhes aqui. Primeiro que ele está na negativa, né? Então, eu já coloquei aqui, do not, está na negativa. Só que eu disse que é imperativo, né? Porque está começando, dando como verbo, dando uma ordem. Porque quando você vai fazer uma frase na afirmativa ou na negativa, você sempre começa com o sujeito. Sempre com o sujeito. Vai começar com verbos auxiliares se for uma pergunta ou um imperativo. Aqui está dando uma ordem. Então, do not. Qual é a contração? Você sabe que aqui no inglês eles usam muito contração. Qual é a forma contraída de do not? Vocês sabem? Don't, né? Don't. Então, vou colocar aqui para vocês, certo? A forma contraída, don't, ok? Então, aqui é um imperativo, que está dando um comando, ok? So, do not, na negativa. Do not be. Então, você tem um verbo auxiliar para indicar o tempo, mas você precisa de um verbo principal que vai dar o comando, a ação. Do not be, que é o verbo to be, ser, estar. E aqui, ó, poucos verbos, né? Poucos verbos. Porque aí, ó, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present. Present. Aqui é o verbo apresentar. Present poderia ser presente também, tá? Podia ser o substantivo presente, só que aqui ele está na posição de verbo, tá? Present your requests to God. Apresente. E aí, nós vamos aqui aos substantivos. Nouns. Nouns. Então, eu tenho aqui, ó, situation. In every situation. Toda situação. By prayer. By prayer. Oração. And petition. Que são as súplicas. Petition. E aí, com o quê? With thanksgiving. With thanksgiving. Com as ações de graça. E você vai apresentar o quê? Your requests. Requests. Né? Os seus pedidos. To God. Ok? Quantos substantivos? Muito bem. E só o número 5 que está no plural. Requests. Ok? Vamos aqui para o adjetivo, só tem um adjetivo, e esse adjetivo ele é meio chatinho, que é ansiosos, né? De falar. Ó, anxious, 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 né? Ansioso. Lembrando que adjetivo no inglês não tem plural, certo? Não tem plural, você não precisa, né, alterar nem a ordem, nem o gênero. Não tem masculino e feminino, não tem singular e plural, só tem uma forma, ok? Anxious. Bom, vamos aqui, né? Muitas preposições aqui, muitas. E olha só, essas preposições, elas não estão regendo os verbos, né?
Elas estão mais ou menos independentes. Então, aqui, ó, anxious about. About. Sobre, né? But in every situation, toda situação. By prayer, pela oração. With thanksgiving, com ações de graça. Present your requests to God. Ok? Muitas preposições. E aí, eu tenho aqui o possessive adjective, que é o pronome possessivo. Ok? Eu tenho um, né? Só tem um aqui. Isso. Present your requests to God. Né? Eu estou falando com você, you, e o pronome possessivo é your. Ok? Muito bem. E aqui eu tenho dois pronomes. Dois pronomes, não precisa, né? Não precisa nem saber. Basta que você entenda como eles funcionam. Porque anything é qualquer coisa. Então, do not be anxious about anything. Não fique ansioso por coisa alguma. Se você já sabe um pouquinho de inglês, mas coisa alguma não seria nothing. Nothing. Seria. Mas se você já sabe um pouquinho de inglês, tá? No inglês você não pode negar duas vezes. Estaria errado. Porque assim, olha só. No português, a gente nega duas vezes, ó. Eu não sei nada. Então, eu tô negando aqui. E nada eu tô negando. Você não pode fazer isso no inglês. Por isso que aqui, ó, eu tenho uma negativa aqui nessa frase. Então, aqui, ao invés de eu usar o nothing, eu vou usar o anything. Porque o any, ele é usado para negativo. Porque o inglês tem esse detalhe, que você não pode negar duas vezes, né? Eu não sei nada. I don't know anything. Ou eu uso a frase na afirmativa, se eu quiser usar o nothing. I don't know anything ou I know nothing. Para que você não negue duas vezes, ok? Só aí um detalhe para as pessoas que já estão um pouquinho mais avançadas. E aí eu tenho every, porque é em toda situação, né? Every. Boa, ruim, tá no meio do deserto, tá numa fase boa, não, em every situation, ok? E aí eu tenho but, mais, certo? Quando tenho, né, as ideias contrárias. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition. E aí eu tenho um and, desculpa, and, e, sempre aparece, né? Bem facinho, by prayer and petition. Pela oração e súplicas. E aqui, olha, a gente fechou então essa parte aqui. Vamos fazer repetição para isso ficar consolidado? Vamos lá? Só um minutinho. Vou fazer essa repetição nessa página mesmo. Só vou dar uma limpeza aqui. Né? Vamos começar do final. Ok? God. To God. Requests to God. Repitam comigo, que esse exercício é super importante, ok? Requests to God. Your requests to God. Present your requests to God. Thanksgiving. Thanksgiving. With Thanksgiving. With, tá? Língua no meio do dente. With Thanksgiving.
petition, petition, and petition. Prayer, prayer, prayer. Essa coisa do R, aquela coisa meio caipirada. Air, prayer. By prayer. By prayer and petition. Situation, situation. Every situation. In every situation. But in every situation. Anything, anything, about anything, about anything. Anxious, 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 anxious. Be anxious about anything. Not, do not be anxious about anything. Vamos lá? Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Again, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Vamos a última vez? Together. Let's go together. Vamos juntos? Ok? 1, 2, 3. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Vamos uma última vez? Let's go. 1, 2, 3. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Isso deixa a gente até com o coração um pouquinho mais leve, né? Então, terminamos aqui esse pequeno estudo bíblico, né? E é isso que você deveria fazer todos os dias, né? Pegar um pequeno versículo no inglês, começa com português e aí no inglês para você entender. E você passa a meditar naquele versículo ao longo do dia. Assim a língua inglesa vai passar a se tornar mais e mais familiar a você. Os sons, as estruturas e o vocabulário, né? Então, se você gostou desse trabalho que eu fiz aqui com vocês, eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque assim as plataformas digitais vão entender que esse é um conteúdo de qualidade, vai poder alcançar mais pessoas, né? Então, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, porque eu posto vídeos novos todos os dias e aí você vai ser avisado, ok? Se você tem um irmão, uma irmã em Cristo que queira aprender inglês e ter o privilégio de estudar a palavra do Senhor na língua inglesa, compartilhe, ok? Convida 3 amigos lá no seu WhatsApp para que venham se juntar a nós, ok? Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.